Boa noite, Conceição do Coité, a nossa querida Bahia e o nosso estimado Brasil. Estamos começando mais um podcast Minha História com Silvan. Desta feita, nós estaremos aqui entrevistando um professor, alguém da educação, alguém que é uma pessoa muito dinâmica, meu amigo pessoal, desportista e historiador, Robenilton Pinto Carneiro, mais conhecido como Rod Goiabeira. Estamos aqui nesse bate-papo gostoso para a gente saber um pouco da história desse homem, desse historiador, desse professor, saber se ele é casado, quantos filhos tem. Ele vai se apresentar ao público aí, então fique à vontade, Robenilton, nessa câmera para você se apresentar ao podcast Minha História com Silvan. Fique à vontade, diga, conta sua história. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou o professor Robenilton, sou historiador, como o Silvan já adiantou também, sou desportista, gosto de praticar esportes, fazer minhas caminhadas, corridas, também jogar o nosso babinha. E estarei aqui nesse podcast Minha História com Silvan, contando um pouco da minha história. Já que eu sou historiador, eu gosto também de contar histórias, eu vou também exercer agora a função de quase um biógrafo para falar um pouco da minha história. É isso aí, então vamos iniciar agora cara a cara nós dois, Robenilton. Robenilton, professor, como é que é a vida no dia a dia, essa luta árdua, mais digna, uma das profissões mais dignas, uma das profissões que mais deveria ser valorizada no nosso país, que é professor, um educador. Afinal de contas, você distribui conhecimento. E a Bíblia diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Se todo aluno que fosse para a escola fosse com o intuito de aprender, o nosso país seria um outro. Sem dúvida, Silvan. É aquela coisa que nós falamos sempre. Tem a vocação e tem a profissão. Eu sou tanto vocacionado como eu sou um profissional da educação, um educador, sou um professor. E com aquele sonho de sempre, Nós que, acho que no final das contas, todo professor tem aquele sonho de mudar o mundo. Um dos meus lemas que eu coloco lá nos meus stories, nos e-mails que eu mando, é revolução pela educação. Eu acredito muito na educação como um poder transformador, Se eu estou aqui hoje com você no seu podcast, contando um pouco da minha história, foi por conta da minha profissão, foi por conta da educação. Em algum momento veio aquela ideia, aquele insight de eu focar nos estudos, e foi a partir daí que eu me tornei professor. Em algum momento eu decidi me tornar professor porque eu quero compartilhar esse conhecimento para esses alunos, fazendo com que eles, a partir desse conhecimento, possam mudar a realidade deles. Então eu acredito mesmo que a educação muda o mundo. Então eu sou um apaixonado pela educação por conta disso. Em que momento, Robenilton, se o Robenilton, aluno, prestes a se formar, decidiu por paixão para ser professor, por missão, por metas, por se incomodar com o dia a dia da população, principalmente ao seu redor, os mais próximos, Sim. Decidiu professor, tinha uma outra profissão em mente ou foi sempre ali aquele caminho de chegar à sala de aula? Então, Silvan, não. Realmente, a minha decisão por ser professor, ela foi sendo tomada a partir das oportunidades que a vida me deu, Meu pai sempre foi empresário, comerciante. Meu pai já teve padaria, meu pai Roberto, com uma grande inspiração para a minha vida, E ele teve comércio em Goiabeira, teve bares, teve padarias, mercadinhos. Então nós tínhamos ali uma possibilidade de ir para o caminho do empreendedorismo, do comércio, só que ao mesmo tempo estudando, Meu pai sempre incentivou-nos a estar estudando. E quando eu fiz o magistério no Polivalente, eu acho que os 3 anos que eu estudei no magistério no Polivalente, porque é magistério, já era para dar aula. Claro que eu fiz porque também às vezes por falta de opções, mas foi ali naquele contexto que eu tive que estagiar, que eu comecei a vislumbrar por que não ser professor.
Então ali foi o primeiro passo. E aí quando eu faço a faculdade de História aqui na UNEB, eu sou da primeira turma de História da UNEB de Conceição do Coité, é ali que de fato eu dá o início da minha jornada como professor estudando História aqui na UNEB. Então foi na graduação de História, na licenciatura em História aqui de Conceição do Coité, que eu de fato decidi ir por esse caminho. Porque eu tentei outras coisas. Eu já trabalhei de embalador aqui em supermercados aqui em Coité. Eu trabalhei em loja de confecção de roupa, né? Vendendo roupas, calçados. Né? Eu tentei administrar a padaria do meu pai, né? Não fui tão bem nessa administração. E aí parece que a vida estava já me jogando para esse caminho. Então quando eu percebi que era possível ser professor, aí eu fui tentar executar, colocar na prática, e aí aos poucos eu fui aprendendo a dominar a arte do ensinar, que a gente está sempre aprendendo, não é isso? Claro, a vida é um eterno aprendizado, ninguém nasce sabendo. Eu costumo dizer, Robenildo, que ninguém chega a algum lugar sem antes percorrer um caminho. Houve um caminho, houve uma trajetória, e quando estava prestes a subir na escada, você conseguiu vislumbrar, no caso, o seu horizonte. É aqui que eu quero ficar, é aqui que eu vou seguir. Foi mais ou menos isso? Foi exatamente. Parece que chegou um momento que se descortinou. Já foi na linha de chegada que você decidiu. Parece que se descortinou assim de uma vez, e aí eu falei, é aqui mesmo. Então, os estágios, essa minha, inicialmente, uma dificuldade de falar, né? E aí sim, aos poucos você vai aperfeiçoando, e aí eu percebi que eu tinha um pouco dessa vocação, né? E aí, aquela coisa que a gente precisa diferenciar e valorizar as duas. Sim. Vocação e profissão. Certo. Né? Eu sou vocacionado, eu sou professor. A minha essência, né? Claro, eu sou um cristão, por exemplo, eu sou um desportista, eu sou professor, então eu assumo papéis sociais. Como professor, dificilmente as pessoas vão me dissociar de ser professor. É impossível. É inerente à minha prática, sobretudo a partir do momento que eu assumi um cargo público numa prefeitura em Valente. Foi o meu primeiro concurso público, eu me tornei funcionário público em Valente, eu fiz um concurso público, e a partir daí eu comecei a lecionar lá em Valelândia, que é o maior distrito de Valente. Então, a partir dali, oficialmente como professor, antes, em algumas experiências, como estágios, né, em cursinho pré-vestibular, mas como professor mesmo foi ali em 2008 que eu comecei. E aí quando chegou esse momento eu falei, é pro resto da vida. Robenildo hoje ainda ensina em Valente ou já está em Coité? Então, Silvão, hoje, não, eu passei 10 anos lá em Valente, aí fui fazendo os concursos da vida, né? Então a gente faz um concurso aqui, eu taco lá, passei no concurso aqui em Coité, fiquei com duas funções, né? Porque nós, pela Constituição Federal, nós professores podemos até 60 horas. Você ficou com 40 horas no carro? Isso, fiquei com 40. Aí chegou um momento que eu estava 40 horas do município de Coité e 20 lá. E aí e também já trabalhei em escolas particulares, né? Eu já trabalhei no Educarte, em Serrinha, e no Projeção aqui em Coité. Isso antes de eu ter as 40 horas daqui de Coité. E aí eu fui trabalhando quando tinha a possibilidade de um cursinho pré-vestibular. E aí em 2019, agora, eu passei no concurso do Estado. Aí não tinha como conciliar. E aí eu tive que pedir demissão de Valente, né? Foi uma festa bonita. Teve que optar, escolher. Tive que escolher, e aí eu preferi ficar em Coité com as 20 horas no municipais e as 40 da rede estadual. Então, hoje, a minha carga horária, eu sou professor da rede estadual, 40 horas, no qual eu sou professor aqui no Colégio Estadual do Açudinho, e mais 20 horas eu tenho na rede municipal lá em Goiabeira, na escola José Lopes Araújo, que era a antiga escola João Carneiro, como municipalizou. Então essa é a minha vida hoje profissional. Goiabeira, que é conhecido como, aliás, Vila Carneiro, que é conhecido como Goiabeira. Rapaz. Essa é um pouco da história que você vai ter que contar aí, como se deu esse processo, como se foi a ansiedade da população. Agora, Robenildo, nós já estamos falando aí de 16 anos de carreira, não é isso? Sim. Já se vai, e o jovem, o adolescente, o homem, e agora a referência como educador. Como é que você tem visto a construção da educação no país, no nosso estado e no nosso município? Principalmente no nosso município, eu queria que você colocasse para que os ouvintes
vejam a educação municipal com os olhos do professor? Olha, Silvana, a educação é um tema muito complexo, né? Um tema, embora para mim o mais importante, não é simples falar sobre educação, porque não é só eu, professor, ou um professor que educa. A educação ela é um conjunto. Eu costumo dizer que eu sei a formação, eu sei quem são os pais sem conhecer a partir do contato que eu tenho com o aluno. Quando é aquele aluno dedicado, quando é aquele aluno... porque ele teve uma base boa em casa. Então, dificilmente nós, professores, transformamos a vida de um aluno se ele não vier com uma base boa de casa. Ele é o reflexo do que ele assiste em casa. Ele é o reflexo, perfeito. Ele é exatamente isso. E aí, quando você tem realidades muito diversas em Conceição do Coité. Então, eu consigo numa sala de aula ter, Silvana, aquele aluno de família humilde, pobre, financeiramente falando, mas que os pais estão ali aguerridos, que fazem questão de ir na escola, saber como é que eles estão. E aí você vê um estudante com potencial. Do mesmo jeito que a gente vê uma outra família pobre também, economicamente falando, mas que é desestruturada. Relaxado, que às vezes de pais separados, que não tem o cuidado devido, e o resultado é o quê? A gente vê na sala de aula. Então, assim, é muito complexo essa realidade de educação, que aí a gente tem que avaliar família, sociedade, porque a sociedade também, como você falou no início, será que a sociedade está valorizando os professores de verdade? Sim. Será que nós somos referenciados de verdade? Porque assim, quando a gente faz um movimento, por exemplo, hoje nós estamos em paralisação na Bahia. Quando a gente faz um movimento, a gente ouve umas falas elogiando, mas a gente ouve um monte de indiretas. Ah, já ganha bem, sabe? Então, assim, às vezes a própria sociedade, uma parte não valoriza o papel do professor. E aí o filho está ouvindo. Sim. Então, antigamente, a minha professora e o meu professor, eu obedecia a ele como obedecia meu pai e minha mãe. Eram segundos pais. Eram segundos pais. A minha geração também foi assim. Foi assim. Hoje não é mais. Hoje, na minha época de estudante, eu nunca vi um pai ou mãe ir para uma escola e dar razão a filho. Não, você vê isso hoje. Hoje a gente vê. Eu vou contar um relato no instante. Pronto. Hoje são muitos os casos de manda chamar o pai e mãe para ajustar o que está acontecendo com esse adolescente, e os pais vêm com 7 pedras para cima da direção da escola, para a coordenação da escola e para a gente, professor. Então os valores se inverteram. Então a gente tem uma educação com essa bipolaridade, né? Ao mesmo tempo tem gente que valoriza de fato, mas ao mesmo tempo tem uma sociedade que não tem essa valorização toda. Então, por conta disso, ao avaliar, você tem que olhar isso tudo, né? Tem que olhar esses pontos. Em 2012, eu morava ali ao lado do ginásio de esporte, e meus 2 filhos, o Wesley e o Felipe, aqui em Coité, eles estudavam aqui no colégio ao lado do Todo Dia. E eu fui chamado para uma reunião dos pais, e quando chegou lá eu ouvi tanta reclamação, e uma mãe metralhando os professores, e chegou um ponto que eu pedi a palavra. Aí eu falei: mãe, se seu filho tem tanta razão, e se essa escola é tão ruim assim para seu filho, por que ele está estudando aqui? Tire seu filho daqui, leve para casa, já que você educa melhor. Ensine seu filho, forme seu filho, mas deixe os professores ensinar quem quer aprender. Ah, você está falando isso porque você não tem filho? Eu digo: eu estou fazendo o que aqui se eu não tiver filho? Eu sou pai. Digo: meus 2 filhos estão aí. Porém, eu digo todo dia a ele, na nossa ausência de mim e da sua mãe, é importante você saber que o professor, a professora que está na sala de aula, ele quer o melhor para você. Ah, pai, mas às vezes ele dá razão a A ou B. Não. O professor quer ensinar e quer que as pessoas prestem atenção. Agora, se você tem um colega e está dando mais atenção a ele do que ao professor que está lhe ensinando, você quer que futuro. Isso eu sempre passei para os meus filhos. Sim. Então, eu nunca deixei os meus filhos serem soberanos perante seus professores. Agora, o grande problema é que nós estamos vivendo uma sociedade
que todo mundo é bom cobrador, mas são mal pagador pra Sim, caramba. Realmente. E você tocou no ponto certo. E aí, você ainda foi, como um bom pai, você ainda foi para a reunião. Sim. Mas geralmente na reunião de pais e mães, como você foi, geralmente quem vai são os bons pais e boas mães. E a gente queria justamente o contrário, a gente queria que aqueles pais, porque assim, você listou uma sala, tem 30 alunos, tem 8 problemáticos, e aí convoca uma reunião de pais, os pais daqueles 8 problemáticos não vão. Eles é quem porque de fato ele é reflexo, né, daquilo. Sim. Aí infelizmente nós temos essa dificuldade. Então, enquanto educação, a gente precisa olhar essa parte da família, claro, e aí também tem a questão das redes, né? Então, Coité, né, como você perguntou, a rede municipal de educação. Então, nós temos hoje uma rede municipal que está se ajustando. Na época do governo do prefeito Assis, por exemplo, que ele foi muito criticado porque fechou muitas escolas. Mas nas condições que estava, não tinha como ter escolas, por exemplo, com 1 ou 2 turmas. Não existe você manter um colégio aberto para deslocar um ônibus para levar um aluno ou 2. Aí você tem que pagar um motorista de ônibus, você tem que pagar o combustível do ônibus, Sim. você tem que pagar um professor para se deslocar. Ou mais de um. Sim, merendeira, zelador, né, porteiro. A estrutura de um colégio inteiro para 2 ou 3 alunos. Então, com esses ajustes que foram sendo feitos ao longo do tempo e estão sendo feitos até hoje, a gente está enxugando um pouco essa questão da oferta de escolas, né, com melhorias estruturais. Isso aí a gente precisa reconhecer que as escolas de Coité hoje estão muito melhores do que estavam, mas aí houve uma prioridade para isso na gestão passada. Na gestão passada, por exemplo. Na gestão atual também há, mas assim, o que é que a gente quer? A gente precisa pensar na escola como um todo. Sim. Então, um ar-condicionado na escola, hoje praticamente é indispensável, senhor. Porque se numa sala de aula quente, com um ventilador lá, aí você fica rouco, o professor, aí o aluno... Então, assim, são várias variáveis que incidem na melhoria da qualidade da educação. A infraestrutura é uma delas, a valorização profissional é uma delas. E aí, não tem como a gente não criticar a gestão atual, por exemplo, né, em relação ao que está acontecendo, por exemplo, a valorização profissional. Então, os professores nos últimos 3 anos tiveram abonos no final do ano, que foi interessante, é um valor bom que você recebe. Porém, o reajuste do salário, ele está aquém do que deve ser feito. Ele está reajustando o salário de uma forma muito aquém, com 10% a mais no orçamento. Veja bem, o prefeito Marcelo hoje ele tem 10% a mais do que os outros prefeitos tiveram, porque o Fundeb mudou a lei. Sim. Né? Era 60-40 e agora é 70-30. Então ele tem 70% das verbas do governo federal para pagar professor. Imagina, você tem 10% a mais, chega a milhões. É um montante generoso, inclusive. Que faz diferença. Então, se você tem um reajuste no início do ano, para a gente professor, isso incorpora ao nosso salário. Sem dúvida. E lá no ano seguinte, esse reajuste vai ser em cima daquele do ano passado, e a tendência seria ser uma bola de neve positiva na valorização do professor. E isso não está acontecendo, porém ele está com os abonos, que também ajudam a gente, professor. Então, nós temos essa relação. Está vendo, né? Uma maquiagem. Então, o professor, politicamente, por exemplo, eu vejo, por exemplo, o governo Marcelo, ele está, em relação aos professores, ele está conseguindo dominar, porque, observe, o sindicato não faz uma manifestação. O sindicato de Coité, a gente está, esses reajustes que eu estou falando, não faz uma manifestação. Imagine que no governo Assis, eram 25 aulas semanais. Assis reduziu para 15, o sindicato fez greve. Eu lembro, eu estava vereador à época, fomos massacrados na Câmara. Sim. Eu também, como na época coordenador de História, também fui criticado por estar defendendo. Eu nunca defendi. Quando depois foi para 17 aulas. Mas inicialmente foi para 15, irmão. Proporcionalmente estava adequado. Sim, as 15 aulas era o que todo mundo queria. Sim. É porque, no caso, o pessoal às vezes em casa não compreende que tem um Fundamental 1 e Fundamental 2 no ensino básico, né? Então, nós do Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, antiga 5ª ou 8ª série, nós já dávamos 15 aulas.
Só que o professor que pega aquela criança lá, da alfabetização até a 5ª série, ele dava 25 aulas, enquanto nós de Fundamental 2 já dávamos 15. Aí o governo na época... Ou seja, 10 aulas a mais. 10 aulas a mais. Aí o governo da época falou, não, vocês que já têm 15... Isso nós estamos falando 10 aulas hora. Horas aulas, isso. Horas aulas. É isso. Aí quando reduziu para 15, o sindicato fez greve. Porque o sindicato queria 13, porém queria 13 para agir do Fundamental 2, que proporcionalmente é a minoria dos professores. Greve, tanto é que a justiça deu ilegal. No ano seguinte, aí o gestor Assis ele errou. No ano seguinte ele foi e aumentou para 17 aulas. Isso é um erro. Também. É um erro. Um Isso erro aí não justifica um erro não outro. justifica outro, né? Né? Então assim, resultado, os professores, uma parte dos professores ficaram chateados e votaram no Marcelo, né? Sim. Porém, hoje estamos no 4º ano de governo. Cadê as 13 aulas que foi feito o greve? Continua as 17 hoje? Não, hoje voltou para 15. Sim. Foi um ganho. Mas não se alcançou, mas não se alcançou os 13. Ainda os 13. E essas 17, por exemplo, essas 15, no ano da pandemia, isso já deveria ter reduzido, e não reduziu por conta da pandemia. No plano de governo, por exemplo, do Danilo, ele já tinha dito que seria 15, porque era o que seria normal, era 15. Então a gente tem essa dualidade. Já era direito adquirido até ali. Isso, como se fosse isso. Então aí nós temos essa relação. Hoje nós precisamos melhorar ainda a infraestrutura da escola, mas está muito melhor, né? Nós precisamos cuidar da questão do uso do celular na sala de aula. Eu, quando fui presidente do Conselho de Educação do Professor Coité, nós aprovamos uma resolução sobre o uso do celular. Eu estou experimentando isso, Silvão, lá em Goiabeira. Na Escola Municipal de Goiabeira, os professores e gestão escolar reuniam a comunidade escolar, os pais e mães, e nós decidimos que esse ano está proibido o celular. Está muito melhor. O aluno foca muito melhor na aula do professor, não produz mais. Ouve melhor porque ele não está distraído com as redes sociais. Então, isso aí a gente precisa avançar. É um avanço. Tem a resolução já do Conselho, já há muito tempo. Na época que eu era presidente, nós aprovamos. Você precisa levar para a Câmara. Isso é uma possibilidade de proposta, né? Que a Câmara de Vereadores pode estar na próxima gestão. Você colocou num tema aí em relação à questão do governo passado. Então, pelo que eu peguei da sua fala aí, você entende que esse governo já pegou, estruturalmente falando, já pegou uma educação melhor e mais bem postada em relação ao que o gestor anterior pegou. Sem sombra de dúvidas. Assim, quase que dá água pro vinho. Exato. Outra questão. Sabe por que eu estou lhe falando isso? Sim. Não para lhe cortar. Porque quando nós assumimos o governo em 2013, eu falo nós porque eu era coordenador da disciplina de História. Certo. Nós fizemos uma vistoria, nós fomos em todas na época, com mais de 100 escolas. Eu fotografei, nosso colega foi... Isso na gestão de Perpétua como secretário. Na gestão de Perpétua. Perpétua pegou a gente, botou no ônibus e a gente saiu passou quase 3 semanas. Podia ter qualquer defeito, agora era fantástica como secretário. Não, nota 1000. Eu sou muito suspeito porque... E eu, como ex-legislador do município, eu não tenho que desabonar em nada. Sim. Porque você pegou aqueles 4 anos iniciais, né, como legislador. Então, assim, para você ter ideia, naquele momento, Silvano, tinha escolas que não tinha banheiro. Certo, imagina. Então, a realidade era uma outra. Era uma outra. Então, assim, foram 8 anos de mudanças estruturais. Tem escola que, se você pegar foto antes e hoje, é a mesma escola. Assim, infraestrutura. Eu digo assim, a gente precisa ser muito honesto nas nossas avaliações. No governo Assis, os 8 anos do governo Assis, acho que o calcanhar de Aquiles, o ponto mais negativo do governo dele, foi justamente nessa questão que eu falei, da relação com os professores e servidor público em relação ao salário. Esses são os 2 pontos que ele, assim, né? Qual o ponto mais negativo do governo Assis? É esse aí, que é o que nos cabe, né? Eu como professor. Mas em termos de infraestrutura, as escolas, né, são... O ex-prefeito Assis, ele tem uma virtude que ele ouvia aquilo que ele queria ouvir. Ele era muito bom de se expressar, é muito bom de se expressar. Agora, às vezes, em algum determinado momento da sua caminhada como ex-gestor, o gestor à época,
ele tinha dificuldade quando ele não queria ouvir. Ele se fechava e dizia assim, quem tem razão sou eu, tem que ser desse jeito. E não é assim. O governo, ele é de um todo, é para todos e por todos. Não é o meu eu, somos o nós. Então, é dessa natureza. Agora, um outro ponto que quando você falou aí em relação à questão da valorização do professor na redução da carga horária, eu lembro que eu fui massacrado na questão do reajuste, que quando foi para votação na Câmara, eu pedi um parecer da Procuradoria do município. E naquele momento você mesmo citou que foi inconstitucional, a Justiça negou. E eu recebi como ex-vereador, como vereador à época, esse relatório. E lá na Câmara eu li o relatório do parecer da Procuradoria do município, Procuradoria-Geral do município, que era inconstitucional. E como tal, como legislador, eu não poderia ser um infrator das leis. Alguns vereadores se colocaram a favor, jogando para a torcida. Eu não faço isso. Eu acho que a própria Bíblia diz, dá a César o que é de César. Se tem direito, vamos votar. Se não tem, vamos negar. Eu penso dessa forma. Não é porque eu tenho que eu sou pré-candidato, ou à época estava como legislador, que eu tinha que agradar uma multidão para angariar votos, infringindo a lei. Então eu não sou digno do cargo de legislador. Pelo menos eu tenho essa leitura. Tem que ter e foi valor. assim que eu votei, de acordo com o relatório. Era inconstitucional, eu votei inconstitucional. Se fosse legal, eu jamais negaria o que é de direito daqueles que eu defendo que tem que receber bem. Sim. Agora, receber bem dentro da legalidade e não da ilegalidade. Claro que assim, quando a gente olha de hoje, porque nós, professores, nós historiadores, temos essa mania, viu, Silvana? Sim. De levar muito em consideração o contexto. Então, o contexto, de fato, dos anos 2014, 15, economicamente falando, você viu que o Brasil, né, foi, depois do impeachment de Dilma, até ali aqueles anos Temer, foi um arroxo salarial para cá, foram vários anos sem reajuste de salário mínimo, crise econômica que aí afeta todo mundo. Não estava fácil, né? Mas a gente não pode também tapar o sol com a peneira e dizer que, por exemplo, em relação às 17 aulas, o governo Assis ele errou absurdamente. Profundamente. Inclusive, é porque assim, eu até já falei isso publicamente em num outro podcast, né, num programa, que nós, por exemplo, enquanto coordenador, hierarquicamente eu tô subalterno à minha secretária de educação. Claro. Né? A secretária de educação está subalterna ao prefeito. Então, eu não podia jamais gravar um vídeo e publicamente como cargo, eu não podia falar publicamente que isso é errado, parará, não. Mas como professor, você estava doendo na pele. E internamente, eu cobrei. Eu até contei um caso, por exemplo, eu falei inicialmente aqui que trabalhei em Valândia, não foi isso? Sim. Um certo meados de 2016, 15, eu vinha de Valândia, meio-dia. Minha carga horária era um dia a aula de manhã e tarde e o outro dia pela manhã. Venho meio-dia, chego em casa, vou tomar banho, almoçar para ir. E teria uma reunião com o gestor Assis. Secretários, supervisores e coordenadores. Chegando lá, a discussão era essa, que ia ser 17 aulas de novo, porque não tinha como, porque tinha que contratar. Eu falei, Assis, sabe por que eu cheguei atrasado aqui nessa reunião? Não, eu estava em Valândia, sou professor lá. Sabe quantas aulas eu dou lá? 13. Aí tu quer que seja 17 aqui e eu aceite isso? Sabe? Aí eu falei, 17 aulas lá era 13, sabe quem era o prefeito? Ismael do PT. Aqui era Assis do PT querendo cobrar 17 aulas para Fundamental 2. Você está entendendo? Isso eu falei internamente. Não condizia com as diretrizes do partido. Nem do partido, nem de Quando nos encontros do Conselho de Educação que eu falei que fazia parte, se falava isso, o povo ficava assustado. Só que, infelizmente, foi uma decisão do prefeito. Nem secretária de Educação Perpétua, nem supervisor nenhum, nem coordenadores. Nós não aceitamos. Mas, como ele dizia que financeiramente era impossível pagar a folha, ok, agora assumo o pepino, né? Claro. E aí, até hoje, por exemplo, ele sofre essa crítica justa. Essa crítica que se faz a ele é justa. Porque ele quis impor a goela abaixo. Exatamente.
Vamos faturar um pouco aqui agora. Você que nos assiste agora pelas redes sociais do Instagram, do YouTube, do TikTok, mandar um abraço para Fagner, da Plastisag e Plastisal em Salgadalha, Grupo Empresarial Ramos Ferreira com nosso amigo Chico, Farmácia Modelo em Coité e Salgadalha, DS Intermediações e Negócios, representante oficial na Bahia Big Card com nosso amigo Robério, deputado federal Gabriel Nunes, a Juventude Baiana a serviço do Congresso Nacional, equipe geninews.com, Podologia Neide Santos, cuidando dos seus pés, Cedrais Filmagens, registrando os melhores momentos, inclusive o podcast Minha História com Silvan, Kaique Santos, nutricionista, o homem que cuida da sua saúde, precisando de uma avaliação, vai lá que o homem é bom. Mero Móveis, você em primeiro lugar, Academia Performance, corpo são, mente sã. Tem que mandar um abraço para os homens aí, porque senão eles não abraçam a causa, né, Robinho? Importante. E você que nos assiste nesse momento, dá um like gostoso aí, maroto. Inscreva-se no nosso canal para que você possa conhecer a história da região cisaleira em Conceição do Coité especial. E estamos aí no dia a dia trazendo novas histórias. Hoje com Robenilton, professor Robenilton, está aqui o homem falando aqui de muita coisa boa da educação. Vamos mais que o programa não para. Robenilton, nós temos aqui, vamos falar um pouco de esporte. Você que é desportista, vamos mudar um pouco o tema. Já fechou a educação? Tem mais alguma coisa para falar? Não, fica à vontade. Depois a gente volta para a história, não é isso? Vamos lá, vamos para a história. A gente chega lá. Professor, desportista, como é que você está vendo hoje o esporte na nossa cidade? Quando eu falo isso, você que está nos assistindo agora em São Paulo, um grande abraço, Fernando, Linda, alô Gilberto, Silena em São Paulo, alô Sandro, em Belém do Pará, alô Cristiano, você que anda aí nos caminhões da vida, nas estradas da vida, está sempre nos acompanhando, mandando um alô pra gente. Gilmar e Senhor do Bonfim, Neinho, você que está em Santa Catarina, está sempre nos acompanhando aí. Como você vê, Robenilton, o podcast está andando, ele está circulando aí no Brasil afora. Sim, e hoje o Robenilton sai dos muros de Coité para ir para o Brasil afora. É importante. Como você tem visto o esporte em si em Conceição do Coité? Mas fale de um todo, não só se refira ao esporte que a gente praticava, que é o futebol. Sim. Nós temos aqui modalidades que estão mortas, que outrora foram referências. Eu digo isso e vou continuar repetindo todo o programa. O esporte de Coité está morto. O esporte de Coité está morto. O prefeito Marcelo tem sido um caos para o esporte coitense. Eu digo e provo isso. Cadê a DEC, que já foi vice-campeã baiana de basquete? Cadê o futsal de Conceição do Coité, que não tem competição? O complexo esportivo está aqui. O deputado Alex fez uma briga gigantesca para trazer a reforma do complexo poliesportivo. Hoje nós temos pista de atletismo, nós temos vôlei de areia, nós temos lá futebol de areia, nós temos lá futsal, nós temos lá campo society sintético e não temos competição nenhuma. Cadê o vôlei de Coité? Professor Ivan, um grande abraço. Cadê esses esportes em Conceição do Coité, que era referência na região toda? Fala, Robenilton. Realmente, Silvano. Não, você fez um resumo que eu assino embaixo. Nós, como desportistas, a vida toda, meu pai foi o presidente do Botafogo de Goiabeira. Sim. Para você ter uma ideia, hoje, lá em Goiabeira, nós temos um campo de futebol público. Aliás, um campo de futebol, que tem um baba aos sábados à tarde, que é um baba muito sadio. Eu já bati baba lá. Que é no campo do meu pai. Sim. É um campo particular, então Goiabeira não tem campo público. Então meu pai foi presidente de clube, meu avô. Então a gente tem essa paixão pelo futebol. Tá no sangue. Tá no sangue. E vai além, porque como bons desportistas, né, eu gosto muito, por exemplo, de incentivar os alunos a praticar outros esportes. Aqui a gente tem um exemplo aqui nesse nosso ambiente, o Frank, né, que é um grande jogador de basquete. Ex-vice-campeão baiano de basquete. Então, nessa minha execução de professor, às vezes a gente pega umas disciplinas que não é a nossa. Sim. E eu já peguei, por exemplo, educação física, Silvano. E ano passado, por exemplo, eu fiz um trabalho de educação física e eu aproveitei. Eu vou ter que pegar o que eu tenho de bom por perto para
incentivar os alunos. Sem Então, dúvida. o Frank, por exemplo, né, que ele ministra uma oficina de esportes, de basquete, fez um trabalho excelente. Uma turma assim, Silvana, de uns 15 a 20 adolescentes que jogam basquete. Que falta agora isso que você falou. Às vezes, na escola, a gente já está dando esse incentivo. Mas cadê o poder público para ofertar num contraturno A demanda. Isso? Para que essa demanda seja Saia do papel para a e realidade. pronto. Não está acontecendo. E aí você vai para os outros esportes, a mesma coisa. Né? Claro que o futebol, como é cultural, está mais na vitrine, mas está um caos. Eu acho que Coité, os últimos 2 anos, o futebol em Coité, Silvano, Fechamos. fechamos. Tanto a nível de organização de campeonatos, porque a Liga Coitense, que ela não é uma entidade que ela é independente, mas ela está ligada com a gestão. Claro. A Liga Coitense Futebol, que eu também já fiz parte, já fui diretor da Liga Coitense Futebol. Em algum momento a gente tentou organizar o calendário do futebol de Coité e não conseguimos por conta do interesse de um ou de outro. Mas hoje, por exemplo, é possível você organizar um calendário. Não tem calendário. Você não sabe quando o ano que vem vai ser o Campeonato Coitense, se é que vai ter Campeonato Coitense. Esse ano o Campeonato Coitense a gente está vendo o que aconteceu aí. Foi um caos, jogo que começou e não terminou, aquela confusão. Quando vai para o intermunicipal, porque Coité é vitrine por conta dos nossos 4 títulos, né? E sempre foi uma seleção competitiva, foi tetra e bateu na trave algumas vezes. Então assim, nós tínhamos seleções fortes, mesmo antes dos títulos. Coité saiu pela primeira vez, que saiu na primeira fase. O que é um vexame histórico. Um vexame histórico. 2022 foi o pior ano do futebol em Coité. Então assim, a verdade é que está faltando claro, existem competições que a prefeitura está ajudando. Mas é muito aquém. Ajudando com o quê? Com um troféu? Isso. Com ajuda para premiação? É muito aquém. É muito abaixo pelo potencial que nós temos. Você quer ver um comparativo? Sim. Eu sempre falei aqui para os outros que vieram aqui, os convidados, e vou repetir para você. Você que nos assiste já ouviu isso, vai ouvir novamente. Até o prefeito aprender como é que se faz gestão de esportista. A minha cidade, Senhor do Bonfim, campeonato municipal, inclusive hoje, nesse momento agora, está acontecendo a final do Campeonato Bonfinense. O que é que acontece? O prefeito, todos os prefeitos de Senhor do Bonfim, ninguém muda. Quando entra um, já assume, porque é assim tradicionalmente. Dá todos os uniformes a todas as equipes, seja do campeonato municipal ou o campeonato rural. Lá não é um dizendo que é 2. Lá tem um semestre o campeonato municipal. São 2. Encerra-se hoje, no aniversário da cidade, inicia outro após as festas juninas, em julho, que é o campeonato rural. Então, o prefeito dá todos os uniformes a todas as equipes, dá arbitragem do início ao fim, o clube não precisa se preocupar em pagar arbitragem, os árbitros também não precisam ficar preocupados se vão receber ou não, porque já está lá na folha, no calendário. Sim. Dá bola, dá chuteira, além disso, dá R$600 por jogo para cada equipe. É mesmo. Olha, vai vendo a grande diferença. Sim, total. O que é valorizar o esporte e o que é matar o esporte. E quando chega na final do campeonato, ele manda calcular, que já tem os números lá, o presidente da liga já tem, quanto dá a lotação total em cima e embaixo na arquibancada. Ele paga por ingresso a lotação máxima, divide para o campeão e para o vice, além da premiação do título, para o campeão e para o vice. É assim que é feito o esporte. Muito bom, né? Boa ideia. Né? Em Senhor do Bonfim. Entra prefeito, sai prefeito, é assim. Criou-se uma cultura. Seja de esquerda, seja de direita, é daquela forma. Tá vendo? E aqui a gente não vê isso, nós temos visto aqui um complexo, onde foi feita uma reforma com mais de 3 milhões. Reforma essa que foi conquistada pelo deputado Alex Tapiatan. E, no entanto, o prefeito, por birra, porque não é o deputado dele, porque é deputado de oposição, não usa o espaço. Não usa espaço. Não requer. É um crime para a população jovem do nosso município. Acorde, jovem. Dê o recado. Prefeito, estamos insatisfeitos. Você que gosta de futsal, cadê a competição de futsal? Você do vôlei, cadê a competição do vôlei? Você do basquete, cadê
competição do basquete, você da capoeira, cadê as rodas de capoeira? Você do karatê, do jiu-jitsu. O prefeito ajuda, dá uma ajuda para mensalmente aqui de R$500, de R$1.000, seja quanto for. Isso não é incentivar o esporte. O esporte é algo muito mais sério do que isso, Robinho. Sim, sem dúvida. E eu sou um dos que vou levantar aqui a bandeira a vida inteira. Espero que o próximo gestor, seja esse que continue, seja a pré-candidata Val, seja o pré-candidato assim, seja quem for que venha, que tenha a hombridade de desvincular o esporte da educação. Porque você é da educação, você é do esporte, você sabe que é impossível o esporte ele sobreviver com a verba atrelada à educação. Não dá conta, não. Então, que se crie essa dinastia e que os desportistas de Coité levantem a bandeira. Estou aqui, o podcast do História do Silvão está aqui para levantar a bandeira. Precisamos ter uma pasta somente para o esporte. Ou o Coité nunca mais vai ser respeitado no esporte. É fundamental. Acho que se eu estiver errado, pode me corrigir. Não, você tocou no ponto certo. Inclusive, essa proposta aí de 2 campeonatos lá do Senhor do Bonfim, que nós iniciamos aqui em algum momento em Coité com Série A e Série B, né? Seria que um ano aconteceu, no ano seguinte já não aconteceu mais, não deu certo e tal. Eu acho que a gente precisa pensar no calendário do futebol, aí falamos exclusivamente de futebol em Coité, em duas etapas. Um campeonato coitense no primeiro semestre, como você falou, com 10, 12 equipes ali no estádio. Certo. Com aqueles times que estão investindo. Tradicionalmente. Porque assim, o que nós vimos esse ano, Silvan, do mesmo jeito que a gente viu a desorganização do campeonato, a gente viu também um investimento pesado de empresários e pessoas, né, desportistas que gostam do futebol. Investiu pesado em alguns clubes. E aí gerou algumas confusões na zona rural por conta disso. Então, começou-se a debater a ideia de que faz um campeonato coitense no primeiro semestre no estádio. No segundo semestre, a exemplo desse lá de Senhor do Bonfim, você faz um Taça das Comunidades, ou rural mesmo, com as comunidades, limitando os jogadores por comunidade, por idade, porque aí você revela os novos talentos. O time que tiver bala na agulha, ele vai ser campeão e vice, e ele vai participar do Campeonato Coitense no ano que vem no estádio. Eu acho que esse é um dos caminhos, né? Que a Liga Coitense de Futebol ouça o que as pessoas estão comentando. Uma pessoa não ouve. E aí, não ouve. Infelizmente, acontece não ouve isso, porque né? só vê a gente como inimigo, só vê a gente como adversário. Não vê que nós estamos falando de uma crítica construtiva para o bem da cidade, para o bem deles mesmos como representantes. Isso. E a gente, Silvana, nós como pessoas públicas, a gente tem que ouvir as críticas e pensar no melhoramento, no desenvolvimento da nossa cidade, do nosso município. Então, eu como uma pessoa como gestora pública, ela tem que estar com os ouvidos bem abertos para ouvir as ideias e executar. Alguns não precisam nem dar o crédito. Não, tudo bem, eu ouvi isso de Silvano, mas não vou dizer que foi ele não. Mas faça. O importante é que melhore. Que eu venho aqui parabenizar pela competição que está sendo. Não é? E vou dizer, lá atrás, nós até iniciamos esse bate-papo. Sim. Mas vamos dar um mérito, eu digo todo dia. Aqui não é espaço só para crítica, não. Mande o que está sendo feito de bom no município, que a gente divulga. É simples. Sim. O espaço está aberto para quem quiser vir falar. E hoje, Silvana, a prática esportiva, eu falo muito dos trilheiros da Caatinga aqui de Coité, né? Sim. Depois que os trilheiros, né, se organizou enquanto entidade, né? Sim. O tanto de gente que começou a pedalar em Coité. A gente não tem ideia do quanto isso economizou no município na saúde. Verdade. A gente não tem ideia, porque assim, uma pessoa que pedala 2 vezes na semana, uma pessoa que corre 3 corridinhas durante a semana, que bate um baba, que vai na academia, que faz um basquete, que faz uma capoeira, ele está tendo saúde física e mental. Sem dúvida. A gente está numa epidemia de doenças mentais, de saúde mental, de ansiedade, de depressão, de déficit de atenção, por conta dessas tecnologias. E o esporte, ele é muito... Ele transforma as pessoas. Você correr na academia, tomar um banho, você suar e tomar um banho, você sabe a dopamina no corpo, aquela sensação gostosa. Então, fazer esporte é fundamental. Por isso que lá no Colégio Estadual da Sudinho, como o complexo esportivo aqui, ele é atrelado ao colégio, nós temos parcerias para que a gente possa fazer uma educação física que valorize a educação. Sim. E valorize o esporte.
Então esses meninos que eu te falei aqui, que foram alunos de Frank no basquete, nas férias estava aí importunando o Frank para ter babas de basquete, né? Treinos. Babas, porque competição não tem. Não, competição não tem, mas só de fazer já é alguma coisa. Agora, a competição valorizaria ainda mais esse... Motivaria muito mais, né? Atrairia mais, como é que se diz? Participantes. Nós temos aqui quantos meninos aqui com estatura? A sua localidade Goiabeira mesmo é uma das regiões que, em termos de estatura, é uma das maiores de Coité. Sim. Quantos jogadores de basquete poderia se trabalhar lá? Sim. Mas não tem. Não tem. Quando você tem quando você não tem as competições, como você está falando. Você não estimula. Isso, organizadas pelo município, não estimula, infelizmente. Então, Coité, o esporte de Coité está na UTI, pede socorro. A verdade é essa. Então, eu imploro para que o próximo comandante do município desvincule a Secretaria de Esporte para que nós possamos voltar a ter competições a nível respeitadíssimo aqui, como sempre foi em Conceição do Coité. Vamos lá. Historiador. Olha para isso. Vamos agora. O historiador Robenildo, o que é que você tem a contar para os seus ouvintes aí, como história do município de Vila Carneiro, que era Goiabeira e se tornou Vila Carneiro? Ô Silvan, tem muita coisa para contar, né? Mas a gente não tem como falar de todas. Não tem. Eu só antecipo assim, eu estou escrevendo um livro sobre Coité. Né? Sim. Na minha profissão de professor, a gente nunca para, né? A gente está sempre buscando o aperfeiçoamento profissional. Né? Então, como eu falei inicialmente, eu fiz o magistério no Polivalente. Depois eu fiz um curso de graduação de História. Eu fui da primeira turma de História em Conceição do Coité. E aí eu fiz uma especialização em História Contemporânea. Depois eu fiz uma especialização em Gestão Escolar, com ênfase em Coordenação Pedagógica. E mais recentemente eu concluí um mestrado em Ensino de História. Sim. Né? Então assim, a gente está se aperfeiçoando porque o objetivo nosso é trazer o conhecimento. A gente quer apenas que na nossa sala de aula, Silvana, o que a gente ensine, os alunos tenham prazer em aprender, sabe? Seja uma aprendizagem significativa. Verdade. Aí, às vezes, quando a gente fala de história, o pessoal acha que a história só foi lá. Só foi lá Dom Pedro proclamando lá a independência, que a escravidão só ocorreu lá. Verdade. E quando pensa que não, a história está aqui. A história está aqui. Por exemplo, a gente está numa rua aqui, essa rua hoje que é Presidente Vargas, ela dá acesso aqui, por exemplo, aos olhos d'água. E a história de Coité está intimamente ligada a esses olhos d'água. Sem dúvida. Que é justamente no complexo que você está falando lá em imagem, né? Quem é de Coité sabe o que eu estou falando, ali próximo, né? Passam a BA. Mas a história de Coité está ali porque os tropeiros que saíam de Salvador para ir ou para Juazeiro da Bahia ou para Jacobina, passavam na Estrada Real dos Bois aqui em Coité. E ele sabia que aqui, nesse trecho, tinha aquela água fresca e gostosa para tomar. Seja o momento que fosse, período de seca e estiagem, eles sabiam que em Coité tinha o tanque grande dos olhos d'água, que era onde ele bebia água. Então, ao levar o boi e o gado para o Piauí, que passava aqui em Coité, eles paravam aqui. Então, a história está em tudo quanto é lugar. Nesse mestrado, o que é que eu fiz? Eu preciso tornar essa história de Coité fácil para o aluno. Aí eu produzi fascículos sobre a história de Coité. Esses fascículos eu usei no 6º ano, no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano, que é a história local conectada com os temas nacionais ou estaduais. Então, a partir daí eu pensei, eu preciso escrever um livro sobre Coité que conte de uma forma didática como o professor ensina para a população de Coité. Infelizmente, nós não temos. Nós temos livros de bons escritores em Coité, como Orlando, né? O pessoal chama de Orlando da Sultana, Orlando Matos, que é um escritor que conta a história de Coité também. Os historiadores. Vanilson Lopes, o próprio Roberto Lopes também, como escrivinhador. São 3 grandes escritores, né? Só que eles têm o seu... Temos vários romancistas aqui em Coité. Também, sim, tem muitos, sim, romancistas, poetas. Mas sobre história, nós que se formamos na primeira turma, a gente estava precisando de ter uma publicação, né? Então, meu objetivo é escrever um livro. Eu estou escrevendo, ele já deve estar mais da metade pronto, porque pesquisar não é fácil. Verdade. E aí a ideia é que eu escreva esse livro para ser publicado no ano que vem, provavelmente, né? A ideia era que fosse esse ano, mas aí teve outras coisas que surgiram aí na minha vida.
e a gente, né, tem que ter foco, né, naquilo que a gente se propõe a fazer, mas eu estou pesquisando, eu vou nos arquivos, eu faço entrevistas, eu leio jornais, para estar escrevendo esse livro, para que a história de Coité seja popularizada do nosso público, né? Verdade. Mais algum tema? Não, tema tem muito, mas fica à vontade. Goiabeira, quer falar alguma coisa da história de Goiabeira? Quer falar para o público, conhecer a capital de Goiabeira? Zé Lezinho, quando esteve aqui, ele disse, eu me atrasei que eu estava fazendo compra no shopping de Goiabeira. Olha, rapaz, Zé Lezinho não é brincadeira, né? Ele, como bom humorista que tirou uma onda ali, mas ao mesmo tempo ele mostrou para o mundo inteiro, através de DVDs e de YouTube, que Coité tinha uma localidade que chamava-se Goiabeira. É história também. Sim, e aí o pessoal sempre pergunta, né? Nem todas as respostas, Silvano, nós temos, não é isso? É verdade. A gente está sempre em busca de conhecimento, e principalmente a história, porque a história você precisa ouvir. Sim. Caso a pessoa seja viva para contar o que viu. Você precisa ler, você precisa confrontar ideias. Porque cada um conta de uma Porque história. cada um conta. Vamos lá, vamos pegar a história política que Sim. envolve paixões. Aí ele vai fazer um livro sobre a história de Hamilton Rios. Então, se você ouvir de um lado, você vai dizer que Hamilton Rios foi isso, isso e isso. Se você ouvir a outra parte, você vai ouvir só elogios, sabe? O historiador, ele não pode escrever um livro para defender A ou B, não. Porque não é eu que defendo, são os documentos. Sim. Então, o que os documentos falarem... Goste ele ou não, ele tem que escrever o que está lá nos documentos. Exatamente. Então, o historiador, ele não tem lado... Ele tem lado político na hora de votar. Exato. Mas na hora de escrever, eu não tenho. Ele é imparcial. Ele é imparcial. Então, por exemplo, Seu Mota foi um chefe oligarca aqui em Coité? Ou foi um chefe democrata? Você sabe que o único político em Coité que tem um busto é Seu Mota, que é ali na praça, né? Para você, só uma curiosidade que eu achei nos documentos. Aquele busto de Seu Mota foi encomendado na gestão do prefeito Emílio Ramos por 210 mil contos de réis. Contos de réis. Contos de réis. Só para título de comparação, um ano depois, o prefeito de Coité, Emílio Ramos, comprou uma casa para ser uma escola em Goiabeira, inclusive do meu avô, João Carneiro. Essa casa custou 82 mil contos de réis. Ou seja, o busto de bronze custou o valor de 3 casas. Imagine que o busto de Seu Mota, que está ali na praça, que só foi inaugurado 10 anos depois, na gestão de Antônio Pinheiro, doutor Pinheiro, que foi prefeito, ela foi inaugurada quase 10 anos depois e com um valor de 3 vezes o valor de uma casa na época. Só para você ter uma ideia, né? Ou seja, da importância de Seu Mota e de quanto isso é gostoso, porque assim, quem me mostrou isso? Um documento da época. Sim. Tá entendendo? Então eu preciso pegar esse documento, confrontar, mas foi isso mesmo? Será que não está exagerado aqui? Então Está superfaturado. Não está superfaturado, ou tá ao contrário, foi até mais caro, mas enfim, o historiador precisa responder essas questões. Não é porque eu gosto ou não, Seu Mota. Não é porque eu gosto ou não de Mitinho, de Assis. O historiador, quem conta a história para ele são os documentos, né? E é isso que eu tento fazer nas minhas aulas e estou tentando fazer também nesse livro, né? E eu acho de suma importância, porque eu, como político aqui de Conceição de Coité, eu tive o prazer de conhecer o saudoso Hamilton Rios. Foi um dos grandes líderes que esse município teve. Sem dúvida. Foi um dos homens que mais contribuiu para o progresso de Conceição de Coité. Eu costumo dizer que era impossível Coité alcançar a dinastia econômica que alcançou se não tivessem homens com a mente de Hamilton Rios lá no passado. Como outros que vieram após ele estão dando a sua parcela de contribuição. Sim, Hoje sim. é o filho dele. Mas não vai chegar mais nem na sola do pé como líder que foi o seu saudoso pai. É um outro mundo, são outros tempos e são outras características. Exato. Né? E outra coisa, a época que ele veio a nos deixar, saiu desse mundo, que Deus o tenha num bom lugar, ajudou muita gente, então que Deus dê a ele a merecida recompensa. Eu estava na oposição e eu publiquei uma nota no Facebook, tá lá, Silvão Batista, para quem quiser, só é buscar a data que ele nos deixou, que vai ver lá a publicação, e elogiando, falando um pouco
do meu respeito e admiração que eu tive por conhecer ele pessoalmente, porque ele me mostrou isso. Sim. Mesmo eu sendo oposição, ele me respeitava, ele falava comigo educadamente, aquele jeito brincalhão dele. Mas é isso que a gente precisa, Silvano. É ser pessoas, embora esse termo tenha um pouco que é carregado de alguma... O sentimento. Mas assim, ser civilizados, sim, né? Ser honestos nas nossas avaliações. Claro. Nem tudo é aquela paixão política. Você falou aí, eu também, em 2016, eu fiz um post. Como foi na época de uma campanha eleitoral, teve gente ligada a mim e falou: rapaz, tu tá fazendo uma postagem elogiando a Milton Rios. Eu apenas como historiador, como você falou, o que você falou, o que é que Silvano falou, tá lá no seu Facebook. Isso aí futuramente vai ser um documento histórico que eu, ou um historiador de Coité, vai pegar para ler. Então, a minha postagem, eu peguei um trecho de um livro de Ivanilson Lopes, que ele conta a história de Coité, que ele fala de por que Hamilton Rios ganhou as eleições. Porque até então o grupo de seu moto era o mais forte. Emílio Rezedá, agora me passou, um dos Rezedá, o pai dos Rezedá, que tinha perdido 3 eleições seguidas. Seu Rezedá, né, o primeiro, no caso, tinha perdido 3 eleições. E Hamilton Rios falou: quem vai ganhar as eleições em 72 vai ser eu. E ele tinha um carro-pipa, ele botava água para quem precisava, ele ajudava. Era a forma de se fazer política na época. Do mesmo jeito que Misael Ferreira, que era dos azuis, e ele dos vermelhos, os dois faziam a política desse jeito. Naquela época era assim. Aí eu peguei isso e coloquei que ele ajudava as pessoas. O pessoal veio me massacrar. Alguns conhecidos, eu falei: não, eu não vou tirar a postagem, porque é assim que eu penso. Ele é uma figura política pública muito importante para a Coité. Ele merecia aquilo. Eu nunca votei nele. Preciso ser transparente também. Nunca votei nele no grupo dos vermelhos. Mas não impedia de você reconhecer. Mas não enquanto historiador, professor, de reconhecer. Tá entendendo? Como ser humano também. Como ser humano. Exato. Então, assim, na minha vida pública, a vida toda eu sou assim. Na sala de aula eu sou assim. Tem que ser. Eu não posso pender para o lado lá, porque eu tenho ética profissional. É claro que eu tenho meu lado. Eu me considero assim, uma pessoa de esquerda. Né? Por exemplo, atualmente eu estou filiado ao PSB. O PSB é um partido de esquerda no Brasil. É um partido que se situa à esquerda. PSB, ou seja, PT, você não se filiou só por se filiar. Não, foi por convicção. Convicção. Por exemplo, eu comentei com o Alex, que é PSD, e Val. Falei: olha, eu jamais me filiaria ao PSD, porque as minhas convicções estão à esquerda. Mas eu já votei no PSD. Você está entendendo? Enquanto convicção pessoal, eu sou uma pessoa de esquerda. Eu jamais me filiaria a um partido de centro ou de direita. Por convicção. Isso não quer dizer que eu jamais votaria. Eu votaria. Sim. Votar agora como convicção. Já que eu vou me filiar, eu me filio a um partido de esquerda. E a gente precisa ser transparente nisso. E não há nada... Do mesmo jeito que tem gente que é da direita e ele vai se filiar à direita, ok. Você não pode ser fisiologista, né? Exato. Que é usar... Enfim. Eu acho que isso que você está falando é um relato importante, porque tem muita gente que escolhe partido porque alguém fez um favor, porque alguém é vizinho, isso e aquilo, ou parente. Eu acho que nós temos que ter diretrizes, caminhos a percorrer. Perfeito. Eu, por exemplo, eu sou de esquerda, eu hoje estou no PSD. Eu já não penso tão doutrinamento como você tem essa só a esquerda, mesmo porque eu venho do PT. Sim. Só que eu me decepcionei com o PT, não. O PT não me fez nada. Mas as pessoas que estavam compondo a majoritária naquele momento fizeram ações que me prejudicaram. Então eu não sou obrigado a permanecer com essas pessoas. Jamais. Eu continuo, por exemplo, sou lulista. Acho que Lula, para mim, é algo que tem que ser estudado na humanidade para nascer um político como ele. Primeiro, porque ele só pensa nos pobres. Ele pensa no todo, no coletivo, e não em si próprio. Se ele pensasse em si próprio, nem candidato ele era mais. Não. Ele iria terminar a velhice dele. Sim. Mas é um cara que mais olhou para a nossa região sofrida do Nordeste. Com a chegada de Lula em 2002 ao poder, o Nordeste, enfim, teve voz, teve vez. Teve orçamento, né? Teve faculdades, o ensino chegou, o conhecimento chegou, abriu-se um horizonte para o nordestino se sentir gente.
Tanto é que o nordestino hoje incomoda muita gente lá em cima. Por quê? Porque precisou de um homem para vir dizer, ó, nós estamos aqui gritando, o pé da gente tá doendo, estão pisando na gente. Então eu voto nesse cara por convicção, por respeito e por direito adquirido que ele fez perante a minha pessoa quando nordestino. Sim. Agora, não me pede de reconhecer valores de pessoas sulistas, não me pede de fazer críticas a algumas coisas que o governo de Lula faz. Sim, então sim. eu sou aquela pessoa que eu procuro analisar, dar razão a quem tem razão. Doa a quem doer. Eu não sou obrigado a ser encabrestado por ninguém, nem para ninguém. É assim que eu vejo a política. Mas e deve ser assim, né? E enquanto você tem as suas convicções, como você falou, né? Suas diretrizes, mas em algum momento você... Mas eu sou de esquerda. Isso. No meu caso, é como eu lhe falei, né? E assim, e a gente precisa reconhecer quando um político de centro, um político de direita também faz algo bom, a gente precisa reconhecer, né? Enfim, mas eu acho que falta muito entre as pessoas, Silvano, transparência, sabe? Sim, sem dúvida. Olha, isso aqui que a gente está experimentando aqui, né? O teste a teste, né? É o que eu penso. Quando a pessoa vê aquelas conversinhas assim, com nó nas costas, eu me afasto dessas pessoas. Porque eu sou muito não vai transparente. acrescentar nada. Eu sou muito transparente. Eu sou uma pessoa, né? Como eu falei no início, sou evangélico, sou cristão da Igreja Batista. Sim. Eu ajudo, por exemplo, domingo à noite, precisou lá do rapaz que é o evangelista, ele trabalha na SAMU aqui em Coité, era o plantão dele, precisou de alguém fazer reflexão, eu fiz a reflexão, né? Me preparei para aquilo, ajudo na escola bíblica lá, enfim. E nós que temos a fé, Deus é onisciente. Eu não posso esconder nada de você se Deus está vendo que eu estou sendo traiçoeiro com você. Nem tem cabimento. Nem tem cabimento. Então assim, a gente precisa ser transparente, dizer o que pensa. Sim. Claro que tem coisas que, pronto, você não vai dizer o que pensa aqui, mas você também não está sendo hipócrita, não. Você vai guardar para o momento certo. Certo. Né? Então, assim, e na vida pública, as pessoas precisam ser assim. A Bíblia diz ser que mais é o momento direto, pra tudo. transparente, né? A Bíblia diz que é o momento para tudo. E é o momento para todas as coisas, né? Exato. Debaixo da terra. Eu, por exemplo, você vê como é que eu sou. Imagine aqui, eu estou diante de um programa, todos sabem que eu sou pré-candidato a vereador, eu estou entrevistando inúmeras pessoas aqui que vão ser pré-candidato a vereador. Imagine se eu fosse bloquear essas pessoas, Sim. se eu pensasse somente em mim. Sim. Só que eu acho que é um espaço democrático, Sim. é um espaço onde as pessoas têm que conhecer as pessoas. E eu não vim para isso aqui, para ser empecilho para ninguém, eu vim para contribuir. Eu vou passar dessa geração e o meu legado vai ficar. Isso, legado. Acho que esse termo aí é fundamental, principalmente para a gente da história, né? O legado. Robenilson, nós estamos aqui há 1 hora de programa já. Então, Veja como passa rápido. Não acabou ainda não. Nós vamos aqui finalizar. Estamos aqui, vamos dar aí mais uns 20 minutos para você se apresentar ao público mais uma vez. Agora, como saindo da esfera de professor, de esportista, de legislador, e você, como você mesmo colocou aí, está filiado ao PSB e me passaram que você está emprestando o seu nome a postulante ao cargo do Legislativo de Conceição do Coité no ano de 2025. Procede essa informação? Sim. Procede. Então fique à vontade para você falar um pouco do que lhe levou a sair dos holofotes de sala de aula e da dinastia de conhecimento para entrar no mundo à parte que é a política. Da política partidária. Que lhe levou a esse... Mesmo porque, pelo que você falou algumas vezes aí, você já acompanha a política local e certamente alguma coisa tem lhe incomodado ou você busca algo mais profundo como representante. Então, Silvano, sua pergunta aí não dá para responder em 1 hora, não. Mas, enfim, exato. Há 15 dias atrás eu tornei pública a decisão de emprestar meu nome. Sim. Uma candidatura A vereador. a vereador, né? Hoje você é pré-candidato. Então, hoje eu sou pré-candidato pelo PSB à vereança.
que você já fez parte, né, que eu sou do Coité, a Câmara Municipal. O que é que me levou a tomar essa decisão, Silvano? Primeiro que há um contexto aí local. Um apelo. Há um apelo e um contexto local. Certo. Né, que é Goiabeira, nossa Vila Carneiro, nossa vila querida, porque Goiabeira, o atual vereador Betão, que é pré-candidato a vice-prefeito, né? Sim. Também na chapa com Val, que é pré-candidato a prefeita. E que é do seu partido. E que é do PSB. Ele, por ser pré-candidato a vice-prefeito, ele está com um partido novo. E ele tinha uma boa votação em Goiabeira, em alguns lugares, né? E ele tinha um eleitorado fiel a ele. Então, Sim. Betão tem o quê? Acho que 5 ou 6 mandatos. É um dos vereadores 6 mandatos. mais atuantes da 5 história. tem o vereador Nego Jai, ele tem 6. 6, né? Então. E aí, ele precisando de nomes para lançar, para suprir a ausência deles em alguns lugares, lançou em 2022 a pré-candidatura de Tiago. Tiago, que é meu primo, Tiago Carneiro, irmão de Xandão, um dos organizadores do Forrozão, né? Tiago Da Construtec. Da Construtec, né? Sim. Ele foi um dos grandes organizadores. Meu amigo, do um grande Forrozão. abraço, Tiago, para você, para Xandão aí, a família. Isso. E aí ele foi pré-candidato. Então ele foi lançado pré-candidato em 2022. E aí quando ele foi lançado, meu nome estava ali no radar. Eu tive conversas com o pessoal do PT para ser candidato, de forma indireta e outros. E quando ele se lançou, eu tirei meu nome, na verdade nem estava posto, mas internamente falei, olha, ele é candidato. Esfriou e eu automaticamente falei, ó, apoio o Tiago, né, por tudo, enfim. Só que aí ano passado ele resolveu sair, porque ele está com um empreendimento novo, junto com o irmão dele. E acabou desistindo, né? E aí o pessoal começou a conversar comigo. Por que não? Você é um jovem professor, tem ideias claras, não é aquela coisa. Né? A turma de esquerda da comunidade, principalmente. O pessoal da comunidade, algumas lideranças, né? O próprio Danilo Peixe, que foi candidato com você na época do Chapão. Foi meu suplente. Sim, seu suplente, exatamente. Foi meu suplente. Danilo Peixe sempre me incentivando. Bom, rapaz, esse ano é você, seja candidato e tal. O próprio Tiago, Xandão, né, da Lumiar também me incentivando. Danilo me apoia hoje? Danilo me apoia. Aí nós fizemos algumas reuniões. Danilo, um grande abraço, querido. Aparece aí. Você, rapaz, você tá sumido, viu, velho? Danilo Peixe aí só anda... Só anda tirando onda com aquele chapéuzão de cowboy dele. Virou fazendeiro. Ele é metido a fazendeiro. Mas ele entende mesmo. E aí, Silvano, diante desse contexto, inicialmente eu estava assim... Eu não queria, porque assim, a minha vida de história política sempre esteve ligada ao prefeito Assis e ao PT Sim. de Coité. E aí, com esse rompimento das oposições em Coité frente ao governo de Marcelo, eu estava meio receoso, sabe? Porque eu queria a união. Eu até fiz um texto público sobre quando o rompimento se tornou, Sim. logo ali em 2022. Eu fiz um texto que a equipe Tá Na Rua postou, que é um divórcio desnecessário. Foi bem comentado na época, porque eu achava que era possível unir. E eu, como você citou Lula, eu também sou muito admirador do Lula, eu via em Lula e via em Rui Costa, em Jerônimo, em Wagner, exemplos de pessoas que uniam. Sim. Porque você tem, por exemplo, para governar o estado da Bahia, Jerônimo, né, o vice dele é do MDB, com apoio do PSD. Né? Então você tem partidos opostos, mas que se unem, se alinham para um bem comum. O vice de Lula hoje é do meu partido, PSB, mas que era do PSDB, que foi oposição a ele. Foi o grande adversário. Em 2 campanhas. Que foi o Geraldo Alckmin. Verdade. Então, se é possível você compor com pessoas que pensam diferente na política, para o bem do Brasil, no caso de Lula, e para o bem da Bahia, no caso de Jerônimo, de Otto, desse pessoal todo, por que Coité tem que romper? Então, eu sempre fui contrário e aquele sonhador que achava que ia unir. Não foi possível. Vida que segue. E aí, no meu caso, eu optei por ficar no PSB. Tive conversas com a Elaine para ir para o PCdoB, que eu também, ideologicamente, tá próximo a mim. Eu iria sem problema nenhum, dependendo do contexto, né? Sim. Só que o contexto me levou agora para ser pré-candidato ao PSB
né? Apoiando o Betão, apoiando o Val, né? No grupo com o Alex. E vamos ver aí, né? Você apoia a pré-candidata a prefeita Val? Pré-candidata a prefeita Val, junto com o Betão. Agora eu como ex-vereador do PT, do PHS, depois saí, me transferi para o PT, eu tenho uma concepção que eu acho que a vida, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Infelizmente, o Partido dos Trabalhadores em Conceição do Coité não segue a linha de Lula e muito menos de Jerônimo hoje na pessoa do governador. Por que eu digo isso? Porque a gestão do Partido dos Trabalhadores em Coité, eles falam muito de alinhamento político para se ganhar a eleição de conjuntura, mas só serve ser aliado se for para apoiar eles. Se for para eles apoiarem, não serve. Aí é inimigo, é adversário. Então, isso não é Lula. Usa-se muito Lula, o partido de Lula. Em todo canto que se vai, em todo microfone que se fala, o partido de Lula. Mas a ideologia não é de Lula. Se fosse de Lula, se Robinildo serve para ser meu aliado, para me apoiar, Robinildo também precisa ser visto como uma possibilidade de que eu o apoie, eu passe a ser aliado. Sim. Porque um casamento, existe um marido e uma mulher, mas ambos trabalham em conjunto para a felicidade mútua. Sim. E não de um só. Não existe o marido tratar a mulher como ponto de apoio lá, e quando a mulher for pedir uma roupa, ele for xingar ela. Não. Quando a mulher precisar de alguma situação que para o seu bem-estar no seu dia a dia, o marido pegar e dizer, não, você está aí é para me servir. Que parceria é essa? Que alinhamento é esse? Então, eu tenho essa forma e eu acho que muita gente está equivocado. Eu acho que tem que mudar o contexto. Se quer usar um nome e a estrutura à base de Lula, tem que ser exemplo como Lula. O que eu acabei de dizer, né, Silvano? Veja o exemplo de 2022. Sim. Você começa pelo federal. Ninguém imaginava. E que todo mundo era contra que Lula aceitasse Geraldo Alckmin. E isso é exatamente o que eu ia falar. Quer dizer, naquele momento foi uma espécie de loucura. O próprio Partido dos Trabalhadores era contra. Era contra. Resultado, acataram e foi muito bem estratégico. Alckmin até hoje transparece alguém leal. Toda vez que Lula viaja para o exterior, que ele assume, os dois vão lá, postam fotos, eu acompanho muito bem essa... Verdade. Então, assim, e tem contribuído para que, diante dos extremos que aconteceu no Brasil já saiu até um pequeno trecho aí outro dia na imprensa, de que fizeram uma proposta para dar o golpe em Lula. E Geraldo Alckmin disse, comigo não. Exatamente, porque ele é uma pessoa séria também, né? Então, assim, o que é que a gente está vendo? A gente tem um Congresso brasileiro que é muito hostil a Lula. Você tem o Arthur Lira, alguns políticos que foram eleitos na onda do bolsonarismo. Na minha fala, que na minha concepção faz um mal ao país, um desserviço como presidente do Congresso. Sem dúvida, eu não tenho dúvida. E aí, um Congresso, Silvan, que foi... Você pega um Mourão, que foi eleito na onda bolsonarista, né? Você tem aquela... Você viu a declaração dele agora? Sim, que é um... ele disse que era um senhor de 70 anos que não podia ir. Não tem obrigação de ajudar. O Lula teve 78 anos, tem 78 anos e foi lá já três vezes, né? Então, assim, esse Congresso hostil, você precisa ter manobra, saber, né, negociar. E Alckmin é um interlocutor. Verdade. Né? Então, assim, Lula mostra que é possível os opostos ali se unir em torno de combater um mal maior, que era o bolsonarismo. Verdade. Aqui na Bahia. E que eu espero, em nome do Senhor Jesus, que nunca mais volte a ser nada do nosso país, porque também. Eu entendo que não fez nada que prestasse para a população. Eu sou, assim, eu sou radicalmente contra. Para mim, um ser humano que é um ser humano... isso não se fala para ninguém, mas assim, mas para mim ele é desprezível. Ele é uma pessoa assim que ele não quer unir o país em momento nenhum, nunca quis fazer bem às pessoas, enfim. Deixa ele lá, espero que não volte mais. E o Alckmin mostrou isso. Aqui na Bahia a gente consegue uma união com o PSD, que já vai em acho que 3 ou 4 eleições juntos, né? Uns nomeiam aqui para senador, daí a pouco deputado federal.
E estamos indo, por que Coité não? Então, o divórcio, quando eu escrevi um divórcio desnecessário, Sim. foi porque lá na campanha de 2008, Sim. quando saíram separados, Assis, Alex, né? Perdeu. Aí em 2012, Se uniram. aquela música, esse casamento deu certo. Porque de fato deu e Coité melhorou naqueles 8 anos. Com o grupo unido. Aí você pegou a temática do Aí casamento. eu peguei e escrevi esse texto. Não deu certo esse ano. Eu espero, Silvana, sinceramente, que não escale críticas de um para outro. Porque assim, o foco é o quê? É a atual gestão. Se a atual gestão não está fazendo um bom governo, você precisa focar no atual gestor e não entre as oposições, né? Verdade. E aí eu estou nesse meio como pré-candidato. Vamos ver aí nos próximos passos o que é que vai dar. Espero que você tenha êxito, você é um bom amigo, Obrigado. um bom professor. Você é uma pessoa que eu conheço já há mais de 15 anos. Não tenho nada que desabone a sua pessoa, a sua imagem. Então, eu espero que você que está nos assistindo agora, principalmente de Goiabeira, veja o valor que o professor Robinho tem como ser humano, como filho, como morador. Então você de Goiabeira, apoie o Robinho, porque é alguém que vai lhe representar como ninguém aí em Goiabeira. E eu já fiz isso na candidatura que eu me elegi e fui numa reunião com o Danilo, acho que você estava presente. Sim. Eu pedi a união da comunidade em prol de Danilo à época. Sim. E quase me custava a cadeira. Sim. Eu ganhei por 32 votos dele. Mas eu não me arrependo de ter feito aquilo, estou fazendo novamente porque você é merecedor, porque eu acho que o mundo tem que ser feito de pessoas honradas e você é uma pessoa honrada. Obrigado, Silvão, pelas suas palavras. Não estou aqui para... Nós somos adversários na urna, seremos, mas somos amigos e continuaremos sendo, e somos pessoas que querem construir algo melhor para a Conceição do Coité. É assim que eu vejo. Agora, Robinho, estamos finalizando. Você já se apresentou, vá até aquela câmara novamente, venda seu peixe para seu público que está lhe assistindo. E só não peço o voto a Cedrais, porque Cebola veio aqui, Cebola pediu na cara dura. Não pode não, ele é pré-candidato. Todo candidato, todo pré-candidato que vinha aqui pedir, esse homem vai ter que se multiplicar. Tu já viu? Mas, rapaz... Cebola é uma figura. Abraço, Cebola. Vamos lá, pode falar suas considerações finais aí. Primeiro, agradecer a você, Silvano, por me dar essa oportunidade de mostrar um pouco quem eu sou. Né? Eu acho que quem me conhece há mais tempo, há muito tempo, vai pegar esse podcast aqui e vai comparar com o que eu vivo e vai ver que é isso que eu vivo. Eu sou uma pessoa que vivo o que eu falo o que eu vivo. Eu acho que o meu testemunho enquanto cidadão, enquanto professor, enquanto alguém que mora numa comunidade que eu amo minha comunidade, que é Goiabeira, né, vale mais do que essas palavras aqui. Mas quem for comparar sabe que o que eu falei aqui é o que eu vivo. Né? E eu não posso deixar já que eu falei da minha trajetória aqui como cristão, como professor, como político, como militante, enfim, como historiador, como pai, né, e como esposo, né? Então a minha família... Mande um abraço para sua esposa, para seus filhos. Obviamente, a minha família querida, linda, a minha esposa Daiane, um grande beijo. As minhas filhas, eu tenho 3 filhas, que eu chamo de gurias, que sabe, a gente ama de coração. Você é um mini gaúcho? Oi? Eu peguei isso dos gaúchos e sempre chamaram de gurias. Então, a Maria Luísa, a Isabela e Laura, um cheiro, papai ama vocês. E estamos aí para debater as questões importantes sobre Coité. Eu acho importante que nosso município cresça, se desenvolva e se modernize. Grande abraço, muito obrigado, senhor. Um abraço para Ninga, lá de Goiabeira, que é uma pessoa que eu admiro, tenho um carinho muito grande por Ninga e sua família, sua mãe, o seu pessoal lá. Zé também, seu ex-esposo, então são pessoas que sempre me acolheram muito bem em Goiabeira. Tom, Pedreiro, o pessoal lá, tudo. Como é o nome do encarregado da empresa de Tiago? Esqueci o nome dele. Porque já tiveram vários, eu não sei que... Eu esqueci o nome dele.
Enfim, um abraço a todo o pessoal de Goiabeira. Espero que vocês possam abraçar essa causa junto com o Robenildo aí e a gente chegar e ver aí alguém no Legislativo preparado, porque Conceição do Coité precisa de legisladores preparados, legisladores que saibam o que é uma legislatura. Tem que se mudar isso aqui para melhor. Então, um grande abraço a todos, Deus abençoe. Vou mandar aqui mais uma vez um abraço para Plastisal e Plastisag na pessoa de Fagner, Grupo Empresarial Ramos Ferreira com Chico, Farmácia Modelo em Coité e Salgadalha, DS Intermediações e Negócios, representante oficial Big Card na Bahia, na pessoa de Robério, deputado federal Gabriel Nunes, a Juventude da Bahia, serviço do Congresso Nacional, grande abraço, grande deputado Gabriel Nunes, equipe Gene News, cobrindo os grandes momentos da região cisaleira e na Bahia, Podologia Nery Santos, cuidando dos seus pés, Cedrais Filmagens, registrando os melhores momentos da sua vida, Kaique Santos, nutricionista, cuidando da nossa saúde, Mero Móveis, você em primeiro lugar, Academia Performance, Corpo São, Mente São, Deus abençoe a todos, curta aí nosso programa, se inscreva e mande aí, compartilhe com seus amigos para que mais gente possa aderir à nossa comunidade na região cisaleira. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e para você que é historiador, eu vou lhe dizer uma coisa que você esqueceu de frisar. Diga. Isso aqui é histórico. Sim. Daqui a 50 anos, Exato. Suas filhas, seus netos irão ver o vô Robenildo no primeiro programa pelas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no TikTok. Valeu, Abraço, Robenildo. obrigado, Deus abençoe. Silvano. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Tchau, tchau.